Continuando a nossa aula de artes, nós vamos ver algumas atividades que a professora Isa preparou de Fernando Botelho para vocês. Eu preparei essa fotinha aqui, ó, que tem também na apostila de vocês, para vocês verem como que era o Fernando Botelho, né? Ele nasceu lá na Colômbia e é um artista bem renomado, por quê? Porque gostava das formas cheinhas, rechonchudas. Então agora nós vamos ver algumas atividades que a professora preparou com muito carinho para você estar realizando em casa. Olha, hoje vocês vão falar assim, nossa professora, tem bastante atividade, mas vai fazendo ao longo do dia, você não precisa fazer todas elas ao mesmo tempo. Faz um pouco no período da manhã, faz um pouco no período da tarde, aproveita esse momento para convidar um familiar seu para estar te ajudando e aproveitar também e mostrar para o seu familiar, explicar para um dos seus familiares como que era o Fernando Botelho, qual era o tipo de pintura que ele gostava de fazer e qual era o forte dele, a família. Então agora você vai ter essa oportunidade de mostrar para sua família esse ponto positivo e característico do Fernando Botelho. Tudo bem? Então a professora Isa já pôs uma obra aqui, ó. Primeira coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção é o colorido. Primeira coisa que eu quero, ó, preste atenção nos detalhes. Todas essas figuras aqui estão com a mesma cor de roupa? Está usando a mesma cor de cabelo, mesma cor de sapato? Não, cores são diferentes, tá? Eu vejo que às vezes nas pinturas de vocês têm um pouco de preguiça de trabalhar com as cores. Então, ele gostava muito de usar as cores. Olha quanto colorido tem na pintura de Botelho. E lembre-se que a característica mais forte de Botelho era o quê? As formas arredondadas. O que é fazer uma releitura de uma obra? Eu coloquei aqui porque eu queria explicar para vocês o que é uma releitura de uma obra. Releitura de uma obra é pegar a obra do artista, que no caso aqui é o Fernando Botelho, e fazer uma nova versão dela. Então, você pode pegar essa versão dele aqui, ó. A versão dele não é toda gordinha? Não é toda rechonchuda? E você pode mudar essa versão para toda magrinha. Não é verdade? Você fez uma releitura. Aqui as mulheres também são todas branquinhas. Mas você pode fazer uma releitura dessa obra e desenhar as mulheres todas negras. Seria interessante? É uma releitura. É como você pegar a obra daquele artista, mas modificá-la. Ele não fez isso com a Mona Lisa? Ele não fez uma releitura da obra de Leonardo da Vinci? Então, você também pode estar fazendo essa mesma releitura com a obra do Botelho. Então, é o quê? É observar bem, observar os detalhes e depois redesenhá-la, tentando passar para o desenho as suas emoções. De repente, ó, eu mesmo olhei esse desenho aqui, eu achei bonito, mas eu falei assim, poxa vida, eu podia desenhar, colocar uns colares no pescoço dela, uns brincos, né? Eu podia desenhar uma loira, uma morena, uma ruiva. Eu já podia fazer tudo isso, que era o quê? É a minha obra. Eu estou passando as minhas emoções para o meu desenho, a minha obra de arte. Então, releitura é isso. É você pegar uma obra de arte de alguém e fazer ela, observar primeiro, depois redesenhar, mas redesenhar usando as suas emoções. Eu não concordo com esse desenho, eu gostaria que ele fosse desse jeito, então eu vou fazer com a minha emoção. E eu garanto para você que vai ficar muito, muito, muito legal quando a gente coloca as nossas emoções verdadeiras na nossa pintura e no nosso desenho. Para isso que nós temos a aula de artes, para a gente colocar a nossa emoção para fora, a gente colocar as expressões que nós temos dentro da gente e não ficar só aquilo no papel. Vou desenhar e vou pintar igual o artista. Daí não é fazer uma releitura, você está fazendo igual
o artista. Mas se você fizer do seu jeito, do seu modo, ele usou bastante amarelo, então eu vou usar bastante o azul. Ele usou muito vermelho, eu acho que a cor que vai predominar na minha obra vai ser o amarelo. Então é você que vai criar essa nova leitura da obra. E agora eu preparei uma atividade aqui, e nessa atividade aqui, do anjinho, olha o anjo. É uma obra de Botelho também, de Fernando Botelho. E eu coloquei assim, que tal você fazer um belo colorido nesta obra de arte de Fernando Botelho? Então, olha, tem gente que vai falar assim, que eu conheço vocês, né, em sala de aula. Professora, eu não vou pintar não porque o anjo é branco. Eu gostei da roupa branca do rapaz, eu vou deixar a roupa branca. Não, se eu quero que você faça uma releitura, então o que seria interessante? Você pegar a obra de arte e dar uma olhada na pintura. Aí você fala, não, agora eu vou fazer uma releitura. Ele gosta de cores fortes, o Botelho gosta de cores fortes. Então eu vou usar cores fracas, porque é minha releitura. O Botelho gostava bastante de usar vermelho e amarelo. Então, eu vou utilizar azul e roxo, azul e rosa. De repente, esse anjo aqui vai passar até a ser uma anja, né? Então, a leitura e a releitura das obras são feitas por você. E eu quero que nessa obra aqui, você coloque a sua emoção, tá? Faz de conta, fecha os olhinhos e faz de conta que é um anjo que veio para te proteger. E aí você faz uma leitura desse anjo e depois você faz a sua releitura, tá? Fazendo os traços seus, as pinturas suas, o que você queria que esse anjo representasse para você, para sua família. E depois, quando você voltar para a escola, eu vou querer saber de você o que você achou de interessante na sua releitura, tá? Igual eu falei, você não precisa fazer tudo de uma vez. Faz um pouco quando você acordar, depois descansa, faz mais um pouco à tarde. Se tiver com disponibilidade, porque tirou uma sonequinha durante o dia, faz um pouco à noite. Minha mão doeu, porque vocês reclamam que o dedo dói, não é verdade? Eu sei. Então, meu dedo começou a doer, vou fazer um pouco depois. Mas não deixe de fazer a sua releitura. Por quê? Lembra que eu falei? Quanto mais você pinta, capricha e faz com amor, mais a sua ortografia vai sendo desenhada pela coordenação motora fina. Então, é isso que eu acho importante, tá? E aproveita esse tempo também para convidar alguém da sua família para opinar na sua obra de arte. É importante isso. Às vezes, eles têm uma ideia diferente de releitura. E aí você pode estar explicando, olha, releitura é assim, assim e assim. E vai fazer com que eles entendam. Aí eu preparei aqui, uma atividade para vocês lerem e responder. Uma obra de Botelho. Então, na letrinha A está escrito assim, observe o quadro abaixo, preste atenção nas imagens, nas formas e nos detalhes. Então, primeira coisa, vocês vão prestar atenção na família aqui, né? De Botelho. Essa obra foi feita em 1968 e chama Loninos Ricos, tá? Então, você vai prestar atenção. Depois que você prestou atenção na obra de arte, você vai ler a letrinha B. Quem é o pintor do quadro? Onde ele pintou? E quando ele pintou, né? Então, quem é o pintor do quadro e quando ele pintou? Eu acabei de ler aqui para vocês, tá? Então, vocês vão descobrir. Letrinha C. O que acha que o pintor quis retratar neste quadro? Aí a opinião é sua, tá? Eu vou deixar vocês com opinião livre, vocês vão escrever aqui. Ele retratou, professora, que as pessoas comiam demais. Eles retratou que os gordinhos são bonitos. Eles retrataram que essa família é uma família rechonchuda. É você que vai ver aqui e é a sua opinião, não é da professora Isa. Mais abaixo está assim, a obra acima foi pintada por Fernando Botelho, um artista colombiano, lembra que eu falei para vocês? Que nasceu em 1932 na cidade de Medellín.
Botelho é conhecido por suas gigantescas esculturas, pinturas de pessoas acima do peso. Suas esculturas monumentais podem ser admiradas nas avenidas mais prestigiadas do mundo, enquanto suas telas batem recordes de venda. Olha para você ver como ele é famoso. Aí a professora colocou assim, ó, letra D. Na sua opinião, qual era o tipo de alimentação das pessoas retratadas no quadro de Botelho? Justifique sua resposta. Então, você vai escrever aqui, ó, que tipo de comida elas comiam? Essas pessoas que estão aqui na foto. O que você acha que elas comiam para ser assim? E por que você acha que elas comiam esse tipo de comida e ficaram assim? Tá? Isso que eu quero que vocês façam nessa atividade. Chama alguém adulto, se você não tem ainda uma leitura fluente ou uma interpretação fluente, peça ajuda de um adulto. Mas se você não quiser uma ajuda de um adulto, você pode estar pautando o vídeo para a professora estar lendo novamente para você, tá bom? Você dá pausa, faz a atividade, depois dá Enter para continuar. Ou então volta lá no vídeo e tenta ler de novo novamente com a professora Isa. Assim você treina a leitura e vai sair com a sua resposta mais completa. Depois está assim, ó, é hora de brincar de fazer arte. Observe uma pintura de Fernando Botelho no espaço abaixo, solte a sua imaginação e a sua emoção e crie sua obra de arte. Então aqui eu coloquei uma foto de uma obra de arte de Botelho, olha aqui, As Crianças de Botelho. Esse quadro aqui está azul, é para você desenhar, fazer a sua obra de arte. Só que lá na tarefinha anexa, ela não vai estar azul assim, tá? É que aqui o quadro é de slide, então sai dessa cor. Mas lá na tarefinha de vocês vai estar em branco. Então, eu quero que vocês observem essa imagem e vai fazer uma releitura aqui, tá? No espaço abaixo, você vai soltar e vai criar a sua obra de arte. Essa daqui eu fiz por quê? Para vocês se inspirarem. Não significa que vocês têm que fazer igual, tá? Mas eu quero que vocês se inspiram nessa e façam uma obra de arte bem bacana. Aí depois, continuando ainda falando de Botelho, observe a obra de arte em destaque e responda. Olha lá, outra obra de arte de quem? De Botelho, não é? Pinte o nome do artista que o criou. Então, você vai pintar, aqui também está em azul. Lá na atividade impressa de vocês, vocês vão ver que vai estar branquinho, tá bom? Então, quem fez essa obra de arte? Nós já acabamos de falar quem é o artista. É o Manuel Rosa? É o Romero Brito? É o Fernando Botelho? Aí vocês vão ver qual a resposta está certa e vai pintar a resposta certa. Depois tem uma perguntinha para vocês. Qual animal aparece no quadro? Aí você vai olhar, tem um animal aqui. E quais são suas características? Esse animal é o quê? Ele tem pelo? Ele tem patas? Como que é esse animal? Ele é um mamífero? Eu quero saber como que é esse animal aqui, então você vai escrever aqui. Depois, escreva em poucas palavras sua opinião sobre esta obra e sobre o artista que a criou. Então, é sua opinião. O que você acha dessa obra de arte aqui? E o que você acha do artista que criou ela? É a opinião sua, tá bom? O que vai valer aqui para mim é sua opinião. Combinado? E acabou a nossa aula por hoje. Eu espero que vocês fiquem bem e até amanhã com uma nova aula. Beijo no coração e fiquem com Deus.